Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos. Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Vim aqui bater um papo com vocês para falar sobre uma mudança que percebi muito clara no discurso do técnico Fernando Diniz depois da derrota vergonhosa, da derrota humilhante para o Corinthians, 3-0 em São Paulo. Mas o Diniz, na entrevista coletiva, estava diferente. Paulinho procurou, colocou e Tapete vermelho para você aqui nessa segunda-feira. E já faz o protocolo do canal. Você já sabe qual é o protocolo do canal Ilan FC, né, gente? Já somos quase 30 mil. Então, se você não está entre os inscritos, só clicar aí embaixo. Clica aí, é de graça, assim como o like. Deixa o like aí para mim que você me ajuda muito se você gosta, se você curte aqui os meus conteúdos. Galera, mais uma segunda-feira de ressaca, né? Uma derrota feia, humilhante, acachapante, justíssima contra o Corinthians em Itaquera, 3-0, e poderia ter sido demais. O Fluminense vem de duas atuações muito ruins. Não é só pelo resultado. Perdeu para o Corinthians feio, empatou fora de casa contra o Cerro Porteño, poderia ser considerado até um resultado não tão ruim assim, essa vitória, esse empate fora de casa na Libertadores. O problema é a atuação. É como vem jogando o Fluminense, sem vontade, sem postura, aparentemente, fisicamente, muito mal. E qual é a desculpa agora? Teve altitude em algum desses dois jogos? Não. Não teve pré-temporada, como se dizia até um mês, 2 meses atrás? O Fluminense já fez 2 pré-temporadas. Fez uma no começo do ano, mais curta que os outros clubes, é verdade. Mas voltou há pouquíssimo tempo de uma intertemporada, que era considerada realmente a salvação da lavoura, a salvação da temporada, porque exatamente não tinha se preparado como deveria no começo do ano, mas acabou de vir dessa parada longa da data FIFA, quase 3 semanas treinando, e nada mudou, ao contrário. Chegou até a fazer 2 jogos melhorezinhos contra o Vasco, achei que o time evoluiu um pouco, contra o Bragantino, mesmo tendo empatado em casa também, mas voltou às suas piores atuações. Repito, vem de 2 atuações péssimas, realmente preocupantes, realmente que acendem um sinal amarelo, né? Um sinal quase vermelho. E eu senti isso claramente ontem no discurso do técnico Fernando Diniz. Ele, em geral, nas entrevistas coletivas, recebe mal as perguntas, reage mal a questionamentos. Ontem as perguntas foram feitas e eu achei o Diniz pela primeiríssima vez, com o facho mais baixo, né? Ele desceu o tom com a crista mais baixa, bastante abatido na entrevista coletiva, pela primeiríssima vez demonstrando sinais de esgotamento, de que ele próprio já não tem tantos argumentos ou tanta disposição para contra-argumentar ou para questionar ou para rebater questionamentos. Mudança de postura clara porque ele parece começar a enxergar que já não tem mais de onde tirar. Ele tem vários problemas no momento. O Fluminense tem esse elenco limitado, né? Onde contratou 8 jogadores no começo da temporada, alguns deles celebrados como ótimos reforços. E a questão toda é a seguinte: quais deles de fato vingaram nessa temporada? Quais dos 8 reforços estão realmente correspondendo às expectativas? Só um, né? Só um, e mesmo assim caiu recentemente. O Marquinhos, jogador que veio depois de fazer uma competição pela seleção brasileira pré-olímpica, onde ele estava com o John Kennedy, o Marquinhos, se mostrou útil e virou até titular com o Diniz. Virou um ponta-direita, veloz, insinuante, que corta para dentro e chuta muito bem. É um jogador que a gente pode considerar que, de fato, funcionou. Apenas o parênteses de que ele caiu bastante de produção nos últimos 3 jogos. Mas dá pra gente dizer que é um reforço que tem sido útil. Tirando o Marquinhos, gente, você pode puxar aí. Gabriel Pires, que não joga, né? Renato Augusto, que infelizmente não está correspondendo. Terans. Uma série de jogadores que não estão funcionando. Antônio Carlos, que se mostrou um desastre como zagueiro. Então as contratações não funcionaram.
Os jogadores que poderiam ser alternativas, soluções para o Diniz esse ano, não funcionaram. Ele não tem essas alternativas. O caso de indisciplina do Alexander, do Arthur, do Cauã Elias, do John Kennedy, diminuiu ainda mais as opções que o Diniz teria. O John Kennedy agora piorou a situação dele, tendo sido flagrado num vídeo também na madrugada da noite do Rio de Janeiro, né? Estando com Edinho, que também é jogador do clube, que estava emprestado, voltou. Enfim, a coisa só piora. É muito improvável que a gente veja o John Kennedy reintegrado essa semana, se é que será reintegrado. Se é que ele não inviabilizou a permanência dele, a continuidade dele no clube. Então, gente, o Diniz sabe disso tudo. Sabe disso tudo. Ele estava sendo ontem cobrado por uma derrota ridícula, por uma atuação pífia novamente, abaixo da crítica. E por que ele reagiu admitindo pela primeira vez que o time está muito mal? Primeira vez que ele faz isso. Admitindo que o Fluminense em 2024 não está jogando o que jogava antes, porque ele não tinha falado isso até agora. Ele se recusava a dizer, pelo contrário, falava que faltava isso, faltava aquilo, faltava tempo para treinar, o campo não era bom, enfim, todas as desculpas possíveis. Ontem, pela primeira vez, ele reconheceu que o time não está jogando da mesma forma. Por que ele chegou e falou, olha, estamos errando muitas coisas que a gente não errava? Eu até discordo dele, acho que isso é uma meia-verdade. Primeiro que quando ele diz que o time está errando na saída de bola, ou estamos errando na saída de bola, ele está responsabilizando os jogadores. Porque quem erra a saída de bola não é técnico, o técnico não está ali jogando. Então, quando ele fala estamos errando, ele está só fazendo de conta que se considera alguém que está errando junto. Né? Estamos errando, quem dá o passe errado é o Cana, o Arias, é o Fábio, é o Felipe Melo. Então, ele está jogando a coisa na conta dos jogadores. E eu, de fato, acho que isso é um pouco injusto. Esses jogadores insistem nessa saída de bola curta, burra, quase suicida, kamikaze, eles o fazem porque o Diniz os orientou assim. O Diniz que treina os jogadores para fazerem isso. Ah, mas eles podem alternar, eles podem fazer de uma outra forma, sim. Mas isso está tão já solidificado na cabeça deles, essa forma de jogar, que isso virou um hábito, virou um vício. E o Fluminense passou o jogo inteiro ontem fazendo isso. Deu 2 oportunidades que viraram gols e deu mais outras 5 ou 6 que por acaso não viraram. Era claro que isso aconteceria um dia. Eu cansei de falar isso aqui no canal. O Fluminense todo jogo oferece 4, 5, 6 oportunidades em saída de bola errada. E repito, ontem, além dos 2 gols marcados nessa situação, houve mais 3 ou 4 chances do Corinthians que por acaso não entraram. O Fluminense poderia ter tomado ontem 3 ou 4 gols nessa saída com bola roubada pelo Corinthians. É um risco completamente desnecessário e um custo-benefício absolutamente ruim. De vez em quando vai fazer um gol nessa saidinha? Vai. Mas para cada gol feito, vai entregar aos adversários 15, 20 chances deles marcarem seus gols e 2 ou 3, no mínimo, vão se transformar em gols contra o Fluminense. Mas, enfim, pela primeira vez eu vi o Diniz fazer um certo meia-culpa, admitir que a coisa não está funcionando, inclusive nessa saída, nessa construção, ele chamou assim, né? Na construção, na primeira construção da jogada e tal, que é um apelido bonito que ele deu para essa saidinha ridícula, que tinha que ser extirpada, extinguida do time do Fluminense. Então, gente, tudo isso para dizer o seguinte, Diniz abatido, Diniz aparentemente já sem muitas soluções, sem muita energia e talvez dando sinais de que está começando a desistir do seu projeto. O Fluminense enfrenta agora essa semana o Sampaio Corrêa quarta-feira, em Cariacica. É um jogo com obrigação absoluta de vencer, embora o Flu não seja o mandante, mas o estádio vai estar todo a seu favor, praticamente. Então tem esse jogo contra o Sampaio Corrêa agora, depois da manhã. Você fala, é um jogo fácil, mas ao mesmo tempo é uma armadilha, porque é igual bater em bêbado. Se bater, não fez mais que obrigação. Se perder ou empatar, vira um vexame, quer dizer, se somaria a esse prontuário negativo recente do Fluminense. Imagina não vencer o Sampaio Corrêa. E nessa mesma semana, agora no sábado, enfrenta o Atlético Mineiro, um dos times que está lá em cima no Campeonato Brasileiro, muito bem, muito forte. E, gente, o risco, embora o Fluminense seja mandante, o jogo vai ser em Cariacica e com estádio dividido, tá? O torcedor do Atlético vai ter metade do estádio, ou seja, como se fosse campo neutro. O risco contra esse Atlético Mineiro no sábado é imenso. É imenso de um resultado negativo.
Então, uma semana muito importante e na sequência desses 2 jogos, simplesmente Colo-Colo fora de casa e depois São Paulo fora de casa. Olha a sequência de 4 jogos que tem agora o Fluminense e que, sinceramente, pelo tom do Fernando Diniz ontem, pela falta de confiança transmitida, pelo abatimento claríssimo, flagrante que ele demonstrou, eu acho sim que podem ser 4 jogos rigorosamente decisivos até para a permanência dele. Já disse antes, não acho que o Mário vá demitir o Fernando Diniz por motivos pessoais, porque o Mário é um amigo do Fernando Diniz, embora isso seja uma relação completamente inadequada para um ambiente profissional, onde deve haver cobrança por resultados, por metas. Acho que o Mário não demitiria o Diniz. Mas pelo tom, pela fisionomia, pela forma já de reagir às perguntas, eu não vejo o Diniz com muita disposição para levar esse projeto à frente se os resultados negativos continuarem acontecendo. Consigo ver o raciocínio dele do tipo, eu não tenho mais de onde tirar, a coisa não está mais funcionando comigo, alguma coisa aconteceu e é melhor eu deixar esse barco seguir com outro. Que alguma coisa aconteceu, aconteceu. Ele perdeu o grupo? Não sei. Os jogadores estão realmente de saco cheio, insatisfeitos com a forma de jogar? É possível. Mas que o Fluminense virou um time estranho, para dizer o mínimo, que é um time que está longe hoje de ser um time, de fato, na mão do seu treinador, parece cada vez mais claro. As próximas rodadas vão dizer bastante sobre o restante da temporada do Fluminense. É aguardar para ver, tá? Deixa sua opinião aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu!